Boa noite, senhores. Hoje, Shiur de Yatov número 13. Vamos começar com um mishpat, com uma frase que nós, Baruch Hashem, trouxemos em nosso livro Maalat Haverenu, no prefácio, em nome do Rav Chaim Volozhin. She'adam lo le'atzmo nivra, rak leho'il la'acherim bechol ma sheyuchal. O homem, ele não foi criado para si mesmo, mas sim porque ele foi criado para beneficiar os outros em tudo que ele puder. Quer dizer, ele foi criado para o outro, interessante, né? E quando nós falamos isso envolve, Morav Rabotai, toda a minha criação. Eu fui criado. Isso envolve meus órgãos, meus talentos, meu dinheiro, minha sabedoria, minha boa palavra que eu posso dar para o outro, ou minha atenção que eu posso ouvir o outro. Tudo isso aqui, minhas qualidades, são para beneficiar o outro. Por isso que Hashem, assim falou Rav Chaim Volozhin, me criou. Interessante, tem uma Gemara aqui em Ta'anit, Chaf Alef Amud Alef, nós falamos tanto na Chumash Gamzu, Gamzu Letová. Conhecida por nós a Gemara, Amru Alava na Chumash Gamzu. Lo aleinu velo alechem, a situação dele era muito triste. Por quê? Ele era cego, certo? Dos dois olhos. Gidem Mishtei Adav, ele não tinha os dois braços. Kitea Mishtei Raglav, ele não tinha suas duas pernas. Vechol Gufo Maleh Shechin, e todo o seu corpo cheio de feridas. Vayam Mutal Babayit Ra'ua Veraglei Mitatom Munachim Besfalim Shel Maim Kedesh Lo Yalu Alam Nemalim. E a situação dele estava numa cama, dentro de uma casa que nós vamos ver que ela ia cair. Nas quatro patas da cama tinha baldes de água, para evitar que não subam formigas e outros insetos. Pamachat, conta Gemara, perceberam os alunos que a casa ia cair. Imaginem que tipo de casa, Shem Mishmor. E aí os alunos queriam tirar ele logo, porque tinham medo que ia desabar. Vamos primeiro, lógico, primeiro a vida do Rav, depois os utensílios, os pertences. Só que o Rav falou para eles, Banai, por favor, primeiro tirem todos os pertences e depois tirem minha cama junto comigo. Que eu tenho certeza, e todo o tempo que eu me encontro na minha casa, Enabai Nofel, não vai cair a casa. E assim fizeram, tiraram os pertences, depois tiraram ele e aí, bum, a casa desabou. Os Talmidim conheciam ele muito bem. Namchum ish Gamzu, Gamzu letová, Tzadik, Yesod Olam. Bechi me'achar she Tzadik gamur ata. Você é tão grande, Chacham. Lama alta lecha kach? A pergunta é nítida, chocante. Por que você se encontra nessa situação? Lo aleinu velo alechem, longe de todos nós. Respondeu, eu próprio causei isso. Como? Uma vez eu estava num caminho e visitar meu sogro e eu tinha 3 jumentos carregando minhas coisas. Um deles estava carregando comida, outro bebida e o terceiro sobremesas, coisas gostosas. Veio ao meu encontro um pobre e me diz, Rabbi, Chacham, Senhor, por favor, me sustente, estou morrendo de fome. O que o Nahum Ish Gamzu falou? Aguarda para mim descer e pegar do jumento para te servir. Hamtena chefrot minachamor. Lo ispakti. Não deu tempo de eu descer e servir, e quando eu fui ver, o pobre já tinha falecido. Eu fiquei tão
abatido, alachti venafalti apanav, e eu disse o seguinte: Enai, meus olhos, que não tiveram misericórdia aos seus olhos, assim falou Nahum Ish Gamzu, que se seguem. As mãos que não tiveram misericórdia pelas tuas mãos, lo aleno, que se cortem. Os pés que não foram ágeis e que não tiveram misericórdia aos seus pés, lo aleno. Velonit karerada a ti, e ainda ele não bastou ele se acalmar, a te amar-te que o corpo que sobrou, que esteja maleshrin, cheio de feridas. Rabotai, não terminou por aí, olha o que o Rav falou aqui. Ambruló, falaram os alunos, Oilanu sheinucha bekach, coitado de nós, ai como dói ver o nosso Rav, o nosso mestre, nessa situação. Sabe que ele respondeu? Amalaem, Oili imlo reitem oti bekach, coitado de mim, se vocês não iriam me ver nessa situação. Não estamos falando de qualquer um, estamos falando de um gigante da nossa história. Vadai que tudo isso aqui é o nível do Rav Nahum Ish Gamzu, mas tem uma sheila aqui, uma pergunta, mas que eu acho que pode passar na nossa mente, preparando o shiur, está bem nítida. Quem pergunta isso é Rav Shimon Shkop, Zecher Libraha, outro gigante também. Perguntou, não dá para entender a Gemara, como a gente estudou tal, mas Nahum Ish Gamzu Lichorá, não dá para entender o que ele fez. Ok, ele falou os olhos que não tiveram misericórdia, as mãos, os braços. Mai yarviach mikazot tshuva. O que ele ganhou de uma tshuva dessa forma? Tipo, o que aconteceu aqui? Que castigo? Você castigou? Que masoquismo? O que aconteceu aqui? Ze yosif lemashu shelo yihu lo yadayim veraglayim. Quer dizer, a princípio, quando você faz uma tshuva para aprender, para melhorar, para consertar, para, sei lá, não voltar a fazê-lo mais. Mas, o que aconteceu aqui? Mair Viach, o que ele ganhou? Vadai aqui, cada ato, cada fala de cada Chacham é um legado, aprendizado para nós eterno. E se é eterno, está até hoje. Vamos ver o que o Rav Shimon Shkop explica aqui que o Rav Nahum Ish Gamzu quis nos ensinar. Nahum Ish Gamzu baleadgish. Ele veio nos frisar. Bishvil ma yesh leben adam yadayim. Ribono shel olam. Por que a pessoa tem mãos? Por que Hashem criou mãos? Rak bishvil etev itam lazulat. É só, tuas mãos foram criadas para fazer o bem ao próximo. Bishvil ma yesh leben adam raglaim. Por que eu tenho pernas? Rak bishvil sheyuchal larutz lasot tova lasheni. É para mim ser ágil, correr e fazer tová para o segundo, para o próximo. Que legado! Como ele enfatizou isso aqui? É eterno isso aqui. Yarviach, olha o lucro. É chocante isso aqui. É as palavras que nós começamos o shiur, como falou Rav Chaim Volozhin. É difícil entender. Mas nós estamos passando, sim, Morek, você quer? Eu falei, agora eu vou fazer mais restos com a mão. Não, mas o choque do legado é o auge aqui. Conforme o Rav Shimon Shkop, tá? Kamuman deve ter outros, tal, mas pelo que eu estou entendendo aqui, sim, mas é como ele falou, leadgish, frisar é o top, como ele frisou aqui. Eu não soube usar, conforme meu nível, o que Hashem me presenteou. Ninguém vai fazer uma coisa dessa. Certo? Só Nahum Ish Gamzu ele entendeu. Voltando para o nosso nível, Rabotai, Kulanu Baruch Hashem, com o legado, não é cortar a mão, o legado qual é? É usar tuas mãos para servir o outro, ajudar os outros. Baruch Hashem im yadayim briot, raglayim briot, enaim briot. Baruch Hashem,
Louva Hashem, Agadesh Hashem, com tuas mãos saudáveis, teus pés, teus olhos. Sheva Raquel. Tá bom? Mas o principal, não seja egoísta só para você, para o outro. Kolelu nitrulano que deixe no hal, que por intermédios deles, esses órgãos, ajudar o próximo. E não para por aí, você tende a ganhar que rol, você faz mais para o próximo. Você também traz, nós vamos ver aqui com os exemplos, você também para si mesmo, bênção de Boreolam, Arichud Yamim, Beriut, Vechulei. Rabotai, olhem só o que traz aqui o Netivot Shalom. Também, hoje vamos falar de gigantes, sempre falamos de gigantes, né? Ele traz aqui, ele era uma pessoa mamash, ai. O livro dele é... O Chacham aqui, o Baal Netivot Shalom, uma vez ele instruiu o Moré, o Mechanech, um professor. Mas ele deu um conselho muito interessante. E falou para ele o seguinte: quando você for entrar na Kitá, você vai entrar na sala de aula, e você vai ver teus alunos sentados, e primeira coisa, antes de começar a aula, Yavir mabat al kol talmid vetamid, veitzor imo kesher ain. Passa teu olhar por todos os alunos, um por um. O que ele quis dizer? Ele falou o seguinte: Veitzor imo kesher ain. E atualmente você vai criar uma ligação visual. A Torá diz o seguinte: a Torá, o que o Rav vem fazer aqui? Ensinar a Torá. A Torá overet merav letalmid. A Torá passa de professor para aluno, beemtzaut ahava, por intermédio de amor, vekesher ain, e a ligação visual que eu vou olhar todos, metapeach ahavazo, cria esse amor e passa isso aqui. E ele explica. Olha só como é atual isso aqui. É atual. Kol talmid zakut lesumet lev. Todo aluno precisa e ele necessita sumet lev, atenção. Como nós podemos traduzir esse sumet lev, essa atenção? Sim lev elai. Por favor, alo, anikayam, eu estou aqui, eu existo. Zekukim leakarazo, necessitam e precisam esse reconhecimento. Ponto. Rabotai, aqui nós vemos o que o Rav está dizendo aqui, que é, porque é muito, que eu falei, super atual isso aqui. A maior doença, todo mundo fala hoje do quê? Bullying. Vem o Rav aqui, o Rav chega, é com um exemplo, porque isso pode acontecer em todo relacionamento que a pessoa tem, dentro da sua casa, com pais, com filhos, com marido, com esposa, com sócio, com empregado, com... Alo, anikayam, eu estou aqui. Eu preciso de você. E aqui o Rav diz, deu esse conselho da África para o Moré, exemplo. Você olha para cada um em um. Uma pessoa que eu comentei isso, ela me falou, talvez essa é a fonte da chamada de aula, de presença. Eu falei, se ela é bem feita, pode ser. Se ela é bem feita, faz a chamada e olha para o aluno, sim, mas pelo que eu lembro, não era dessa forma. Era só jogar nomes e até um respondia, eu, e nem olhavam, né? Mas Beseder, não vou lhe vaquear, mas estamos vendo aqui, o ser humano necessita essa atenção. Certo? Quem? Sim.
todo dia o Moré tem que falar com cada aluno alguma coisa. Mais ainda, o Moré aqui está dizendo, não só olhar, certo? O Moré está falando aqui, pelo menos dá um alô, chama, tal. Só que se o Moré me permite aqui, o Rav me permite aqui, tem uma história aqui conhecida, eu vi essa do Rav Biderman, mas eu já tinha ouvido ela faz um ano atrás, lá em Torah Mesorah, que era a seguinte, história real, que um aluno, tristemente, foi numa yeshiva, foi descendo, mas e não ficou por ele só. Até que era só ele, tentavam erguê-lo. Mas o problema é que começou a influenciar ao redor. E aí, a Analá, a direção, os Rabanim, o Rosh Yeshivot, todo mundo entendeu que não tem mais o que fazer com ele. Então, tristemente, foi convidado a se retirar. Passaram 2 anos, o Rosh Yeshiva encontrou esse Bahur, esse jovem em Leikut. Olhou para ele numa yeshiva de Leikut, ele falou, é você? Ele falou, sim, sou eu. Viu esse Bahur totalmente diferente, de uma conduta muito melhor, estudando como se deve, mas viu o cara, estava super surpreso. Aí o Rosh Yeshiva perguntou para ele, me fala, o que aconteceu? Aí o Bahur falou para ele, Behemet, isso é graças ao Rav do Shiur Bet, da segunda série da Yeshiva, que depois que eu fui embora, ele me ligava 2 vezes por semana. O Rosh Yeshiva, Behemet, ficou chocado, letová, por bem impressionado. Depois que falou com o Bahur, imediatamente ligou para o Moré da segunda série da Yeshiva. Falou, você não sabe o que você fez. Mamash kol kavod. Impressionante. Eu vi esse Bahur, todo o teu mérito e tal. Chegou o Moré e falou, deixa eu te explicar uma coisa. Behemet, depois que ele foi embora, eu liguei, tentava ligar 2 vezes por semana, mas pelo incrível que pareça, ele nunca me atendeu. Nunca me atendeu. Nunca atendeu o telefone. Então nós estamos vendo aqui, Rabotai, mesmo sem querer querendo, aqui dá como Moré quis, mas ele não atendeu, influenciou. Tem alguém que, alô, que eu existo. E é tudo assim. Conta que Rabbi Meir Shapira Milublin, Zatzal, ele se encontrava numa tahaná, numa estação de trem lá em Londres, e ele viu um jovem Yehudi vendendo jornais lá no inverno muito forte, à noite. E ele encostou a mão para o garoto e falou, Yeled yakar vechilo kar lecha, você não está com frio aqui na estação? Está frio, está nevando. O Yeled respondeu para ele, o jovem respondeu para ele, até o Rav colocar a mão no meu ombro, realmente estava frio. Às vezes nós não imaginamos em dizer a outro, só encostou a mão, ou só falou uma palavra positiva, esquentou o outro. Conta um exemplo de um akhbar, que é um rato. Ele estava lá no esconderijo na casa, no buraco lá, só que ele viu uma coisa que assustou ele muito, deixou ele louco. Ele viu que o Balabait, o dono da casa, colocou uma armadilha, certo? Com um pedacinho de queijo lá, para pegar o rato. Ele ficou desesperado. Ele colocou não uma, algumas armadilhas na casa. O que eu faço? Então ele foi rápido, saiu fora da casa. Ele foi o primeiro animal que encontrou, o tarnegol.
um galo, uma galinha. O Tarnegol viu ele viu o Tarnegol e falou, o que eu faço? Contou para ele, maese. Ele contou como colocou armadilhas, eu consigo agora circular dentro dessa casa. Aí chegou a galinha, o galo falou, o que me interessa isso? Eu não entro dentro da casa, isso não é problema meu. O rato viu que esse não me ajudou, foi para Kivsá, para a ovelhinha que estava próximo. Contou outra vez, eu tenho medo dessa armadilha. O que a Kivsá, a ovelha respondeu? Zolobayasheli, não é meu problema. O que tem a ver com isso? Foi para um terceiro, uma pará, uma vaca, Gedolá. A vaca ouviu, mas falou, olha, eu não posso te ajudar, isso nem sei o que é isso, esse tipo de armadilha, porque pelo que você está me contando, eu posso pôr meu pé lá e espatifo essa armadilha, não vai nem me coçar meu pé. Misken Achbar ficou tão triste que não conseguiu nenhuma ajuda, nenhum conselho. Voltou para casa, ficou escondido lá, Shem Yazor. No meio da noite ele ouve um grito da esposa desse homem que colocou a armadilha, gritando. O que acabou acontecendo? Ela não percebeu, ela estava descalça, ela própria pisou nessa armadilha e feriu o dedão dela. Uai, ai! Uai. Imediatamente chamou a Tzalá, foi para o médico lá, estava sangrando. O médico viu que ela estava histérica, então precisava acalmar ela. Falou para ele, olha, tem um remédio que é mais caseiro. Você pode faz um caldo de galinha, certo? Que vai acalmar ela. Faz um caldo de galinha, vai acalmar ela. Imediatamente o Balabait saiu da casa, ele foi no pátio, pegou quem? Essa galinha, esse galo e fez shechita. No dia seguinte, voltou para o doutor, viu que poderia infeccionar o dedão lá dela, falou que ela precisava comer uma carne mais gordurosa. Então ele foi até a ovelhinha e fez o quê? Shechita. Só que vieram visitar ela, pessoas. Ele precisava de mais carne. Aí ele foi acabar a fazer shechita em quem? Na vaca. Aí o Achbar viu, falou... Ai, Rabotai, diz aqui o Ravatov, Alelu Lizkor. Muitas vezes, porque o erro eu não tenho como ajudar ele. Não deixem passar isso pela nossa cabeça. Porque a ajuda que nós, Bezrat Hashem, vamos desenvolver no Shiur, pode ser uma ajuda ativa. Boreolá me criou, com todo o meu talento, com todo o meu dinheiro, com toda a minha paciência, com toda a minha alegria, para servir o outro. Pode ser de uma forma ativa, mas também de uma forma o quê? Vamos dizer assim, passiva de ouvir. O que vem pedir ajuda, muitas vezes também ele tem que entender que não todo mundo pode me ajudar da forma que eu quero, lógico. Agora estamos falando do nosso lado. Ele precisa, às vezes, muito dinheiro, precisa muito, não dá, não sei, eu não tenho. Mas, ouvir. Lechol apachot, como ele falou, colocar a mão no ombro. Milatová, um bom, animá-lo. Passar, transmitir, margashatová. Isso é muito importante, cria forças, cria ânimo no próximo. Muitas vezes, o Rav Shach aqui traz como exemplo, nós pensamos demais. E o Rav Shach aqui, Alav Shalom, vem frisar que não devemos fazer diferenças. E também valorizar o próximo. E também dentro de casa e fora de casa. Isso tudo se aplica dentro de casa e fora de casa também. Chegou Rav Shach,
falando para os Bahurim, a seguinte rayon, história. Ele diz o seguinte: Ani Choshev le'atzmi, olha que o Chacham Zechat Libraha falou, eu penso, se meu nome fosse Avraham Avinu, e eu fosse idoso Bemea, ele passou mais, né? Mas falou, se eu fosse com 100 anos, Halash, fraco, rolê, doente, Ve'ayali Gilui Shekhinah, e Boreolam iria me aparecer, Akadosh Baruch Hu mitgale elai, está falando comigo. E no meio dessa cena, Betoch Kedeh, entram 3 pessoas, como diz a Torá, Ravim, estranhas. O que eu iria fazer? Ma'iti Yosef, falou Rav Shach. Falando para toda a Yeshiva. Mani Ma'iti Yosef. Como ia ser meu comportamento? Rabotai, vamos nos colocar como Rav Shach está falando. Ele está dizendo, se eu tivesse 100 anos, fraco, terceiro dia do Brit Milá, falando com Hashem. Não com qualquer um. Boreolam bichvodo be'atzmo. Chegam 3 pessoas que eu nunca vi na minha vida, estranhos, nem sei quem são. Qual iria ser meu comportamento? Falou Rav Shach, Eli Kol Safek, eu não iria ter dúvida que iria deixar Hashem, Ozevet HaKadosh Baruch Hu, e iria fazer a mitzvah de Achnasat Orchim, receber os hóspedes, como fez Avraham Avinu. Lama, que Chachamim nos decretaram e falaram, nos ensinaram através do ato de Avraham Avinu, que é maior receber hóspedes do que falar com Hashem. Então falou Rav Shach, se assim está escrito, assim eu vou me comportar. O que ele quis dizer? Eu olho para vocês, Bahurim e Karim, assim falou Rav Shach. Vocês sentam no refeitório. Sentam no refeitório, conversam entre vocês, entra um aluno novo, que nem sabe onde sentar, o que fazer, o que pegar, não sabe o que fazer. Yemina, Smola. Vadai que ele precisa o quê? Que alguém aproxime ele. Achnasat Orchim. De repente pode acontecer, ve'af echad lo kam ve'lo zam me'hamakom. Pode acontecer que ninguém absolutamente o quê? Faz nada. Não se levanta, faz de conta que não viu. Lama, falou Rav Shach. E traz aqui, olhem só o argumento que Rav Shach diz, que poderia estar passando pela cabeça de vocês. Yesharohe lomdes. Tem muito investigações, estudos. Diferenciar no que eu acabei de falar. Por quê? Vocês vão dizer assim, Harei, Lônica, eu não me chamo o quê? Avraham. Eu não me chamo Avraham Avinu. Eu não tenho 100 anos. Eu não estou doente. Não estou fraco. E também, Lotafkit Sheli, e não é minha missão de atender um novo e dar de comer. Automaticamente, certo? Fala, eu não vou me comportar como Avraham Avinu. Continua o Rav Shach. Mamshichim leitpalpel. Hare HaKadosh Baruch Hu não se encontra aqui. Lo nimtza kan. En kan Gilui Shekhinah. Boreolam não está conversando comigo como estava conversando com Avraham Avinu. Veloot. Ela shebachur azeh achadash, esse bachur novo que apareceu, o lo arabi, Yehudi. Ele é mais próximo, não é estranho. Ze mamash lo dome, como foi Avraham Avinu. Temos muitos reshbonot. Pensamos demais, interesses próprios, se não chamar preguiça, em levantar e arregaçar as mangas. Fala o Rav Shach, mas não podemos esquecer que quando Hashem deu a Torá, também deu as regras como aprender as leis da Torá. Por exemplo, Kal Vachomer. Eis o seguinte, que também sobre nós, sobre os Bahurim, está escrito a regra que Hamim nos ensinaram, Gedolach Nasat Orchim Yoter
Kabbalat HaShekhinah. Por quê? Qual é a regra? Se um idoso de 100 anos, fraco, doente, abandonou em falar em Hashem para atender outras pessoas, logicamente que eu, se eu não estou doente, eu não sou idoso, certo? Eu tenho que levantar do meu lugar, certo? E entender que Boreolam se encontra em todo momento comigo também. Eu falo com ele, ele fala comigo também, certo? Mesmo assim, eu tenho que me levantar e atender e servir o próximo. Mas se vamos abandonar nossos próprios interesses para atender o próximo, nós temos, como fala aqui o Rav, tarvichu, vamos lucrar também, utkabelu mishamayim shefa berachá ve'atzlachá. Todos garantem que eu abro os portões para Boreolam me atender e me dar também berachot a mim. Quer dizer, o problema, diz aqui o Rav Shach, não devemos fazer diferença em pensar demais. O Rav Moshe Feinstein fala que nem nós sabemos que nós temos que dar o dízimo de lucro no nosso dinheiro. Ele fala que também temos que dar dízimo maaser do nosso tempo para o próximo. E olha quem fala, o Rav Moshe Feinstein, que ele sabia valorizar cada instante, terminou o chás um monte de vezes. E nós, Bezat Hashem, no desenvolver desse shiur não vai dar, outros, vamos trazer histórias aqui de vários sábios, certo? Que valorizavam o tempo, todo instante, e atendiam os outros. O Rav Moshe Feinstein aqui falava Maaser. A história conhecida do Rav Feridá. Vocês lembram? Iruvim Nundalet Amud Bet. A Gemara traz Rav Feridá, que tinha um aluno. Quando eu conto histórias, eu falo isso para mim. A gente muitas vezes, para aprender o legado, sempre tem que se colocar no lugar. Essa é uma das histórias que é tão difícil eu e Yosef me pôr no lugar. O Rav Feridá tinha um aluno que tinha uma grande dificuldade em captar e entender o que era ensinado para ele. E o Rav Feridá voltava ao estudo 400 vezes até ele entender. Eu e Yosef consigo voltar quantas vezes para alguém fazer entender? Um filho, um aluno, alguém. O Rav aqui voltava, Rabotai, 400 vezes. 400 vezes. Aconteceu, a Gemara diz uma vez, que ele foi convidado para fazer uma mitzvah. E o Rav Feridá não levantou e foi embora fazer a mitzvah. Aguardou terminar essas 400 vezes que ele estava ensinando, estava no meio de ensinar. Vieram convidar ele para fazer uma mitzvah, ele continuou para concluir as 400 vezes. Esse aluno precisa entender. Concluir as 400 vezes. Chegou para o aluno e falou: fulano, entendeu? O que esse aluno falou? Rav, não. Como falam? Geval. E agora? Manishtana lailazé. Olhem só, conforme que nós estamos falando aqui, o que o aluno falou? Daquele momento que vieram chamar o Rav, me desconcentrei, mas por quê? Toda hora eu pensei, agora o Rav vai embora. Falta do quê? Vai me abandonar. E assim, vai me abandonar, vai levantar. Então não consegui entender. Conta que Mará, ele voltou mais 400 vezes. Dá para se colocar no lugar? Chegamos a quantas? A 5? Então, vamos lá. Rabotai, olha quantos legados. Vamos aqui, primeiro o legado, depois eu falo outro. A tendência da pessoa qual é?
te ajudar, como chamar, é perder tempo, não é? É perder tempo. Quanto tempo ele perdeu? E cada vez ele perdia, não é? E nessa vez, muito mais. Saiu uma voz celestial e falou para Rav Feridá o seguinte: Haimatá Ma'adif, quem você prefere? Que você viva 400 anos, Yosifu Lecha, que se acrescente a você, Rav Feridá, mais 400 anos, ou que toda a tua geração tenha Olam Haba, o mundo vindouro? O que ele respondeu? Que eu e que minha geração tenha o mundo vindouro. Hashem falou: Tenulo zo vezo, dêem para ele mais 400 anos, e também ele e toda a geração que tenha Olam Haba, o mundo vindouro. Quer dizer, a gente vê que aqui ele perdeu tempo, só ganhou, investiu. Só que olha a pergunta do Rav Baruch Ezra Yitzhak Libraha. Ele falou, ótimo, dá para entender bem que o Rav Feridá ganhou merecedor, sim, da recompensa. Mas o aluno, ele não recebeu essa recompensa de mais 400 anos. Behemet, hoje o foco é mais um aluno. Na verdade? Não está errado, está certo, né? Olha só que aluno, ele senta 400 vezes até entender. Mamash. Não, é verdade, está certo. Mas aqui o ênfase da Gemara foi dado mais 400 anos para o Rav Feridá e não para o aluno. Se fosse dado para o aluno, nós também iríamos entender, né? Mas o Rav Baruch Ezra Zatzal, ele questiona, ele diz, só o Rav Feridá ganhou, o aluno não. Então ele diz o seguinte, qual foi a diferença? O Rav Feridá itametz ma'amatz gadol ve'atzum avur azulat. Sabe qual é a diferença? Todo o esforço do Rav Feridá foi para quem? Para o outro. Velachem magia lo ashar gadol ve'atzum. A Talmid, ele se esforçou para si mesmo. Vai ganhar recompensa, não tem dúvida. Mas qual foi a maior recompensa? Você se esforçou para quem? Para o outro. Bonito ou não bonito? E não só isso. Tem aqui um Hatam Sofer que ele traz isso em nome do seu Rav, Baal Afloe. Aflaa! O nome Mamash Aflaa, que é pele, o que ele vai dizer assim, que combina tudo com essa Gemara. Olhem só que fala aqui o Baal Aflaa. Fala que é uma coisa linda. Então, outra vez, eu vou agora, eu consigo me elevar, crescer. Vem o outro com dificuldade, eu tenho que parar agora, ou ajudá-lo, ou isso, aquilo. Eu vou deixar de crescer. Fala aqui o Baal Aflaa o seguinte. Quem traz isso é o Hatam Sofer. Ele traz o pasuk de Zecharia Gimel Zayin. Venatati lecha malechim ben aomdim haele. Fala aqui o Navi, que eu vou te dar, fala para a pessoa, andador entre os que estão aqui parados, entre os anjos. Venatati lecha malechim ben aomdim haele. O que significa, eu vou te dar andador entre os parados? Fala aqui o Hatam Sofer em nome do Rav. Uma pessoa pode se enganar e dizer, eu estou crescendo, estou andando, vê alguém e me para, me explica, me ajuda. Vem o Yetzirah falar, não para, você vai parar de andar. Fala o Navi assim, fala o Chacham aqui, não. Fala Kadosh Baruch Hu, se você se doa ao próximo, eu vou te dar andador, ben aomdim haele, ou seja, meachar, você se dá do teu tempo ao próximo, você está pensando que você vai parar, fala Kadosh Baruch Hu, não. O que você acha que você parou, para agora, atende o outro, e quando você voltar a estudar, eu vou fazer você entender de uma forma muito mais rápida. Vai crescer de uma forma muito mais rápida. Vai adiantar mais rápido.
Quando eu dou no meu tempo o outro, Rabotai, com esse Zehut, Borolá me dá muito esse Ata de Shmaya. Nós falamos aqui, certo? Que essa ajuda, ela é ativa ou pode ser passiva. Eu vou trazer aqui uma das coisas que nós trouxemos aqui no nosso livro também, Ma'alat Haverenu. Nós trouxemos aqui um Zohar. Achamos esse Zohar na Parashat Tazria, no Chok Leisrael, no terceiro dia. Lá atrás, o Zohar, que Tazria é aquela mancha espiritual conhecida que, quando uma pessoa, por exemplo, falava Lashon Hara, mal do próximo, vinha aquelas manchas espirituais, impuras. Fala lá o Zohar que tem alguns motivos também por que vem essas manchas. E uma delas é a pessoa deixar de falar coisas boas para o próximo também. Está aqui em Moré, Ma'alat Haverenu, na página 45. Uma pessoa deixar de falar coisas boas ao próximo. O Zohar lá traz também em relação a repreender, se ele não repreende também. Vem Tzarat. E traz o Pasuk de David HaMelech, Teilim 39:3. David HaMelech diz: Ne'elamti dumiyah echesheti mitov uchevi nekar. Eu me tornei mudo com silêncio e eu estava em silêncio do bem. A minha dor foi intensificada. Significa, aqui David HaMelech está dizendo, não pode deixar de falar o bem. Se você é bem, tem que falar. Tem que ser ativo. Eu vou terminar aqui. Lógico que eu separei algumas histórias. Mas eu vou trazer aqui uma coisa também do Hatam Sofer. Aliás, sabe o que? Eu vou terminar com uma história. Como nós vemos que Boreolam criou essa necessidade da pessoa querer ouvir coisas boas sobre ele. Incentivo. Firgun, como fala? Fargen. Pessoa, Hashem criou isso. Hashem criou. Ser valorizado. Alo, Anipó. Eu vou trazer uma história. Acho que ela é muito bonita. Com isso eu vou terminar o shiur. Esse Zman passa, over. Chegou um jardineiro. Nós também acho que trouxemos isso. Um jardineiro entrou numa macolet, num mercado, que tinha lá telefone público. Lembram o telefone público? Ele pegou a agenda dele e o telefone público estava perto do vendedor do mercado. Chegou lá, o jardineiro liga para o A. Senhor Fernando, por favor, eu sou jardineiro, eu sei limpar a piscina, eu sei cuidar do jardim, da grama, tal. Está precisando? Aí se ouve do outro lado, não, eu estou super contente com o meu jardineiro fulano, atual, muito bom, obrigado, tchau. Foi para o segundo, ligou, eu sou jardineiro, meu nome é tal, está precisando disso, daquilo, tal. Aí vem do outro lado, o quê? Não estou precisando, eu estou muito contente. E ele faz o jardim perfeito, cuida da piscina que é Moshe Tzarich, vem aqui 2 vezes por semana, tal. Rabotai, foram uns 10 assim. O dono do mercado, mamãe ficou com pena. Chegou para ele, que ele percebeu que essa era... Falei, você está procurando emprego?
Talvez aqui tenha um lugar para você, não? O que esse jardineiro falou? Desculpa, não, Baruch Hashem. Eu vou lhe explicar. Toda essa lista que eu liguei desses 10 são todos meus clientes. O jardineiro dele sou eu. Mas como funciona? Quando eu vou limpar a piscina, quando eu vou cortar a grama, não tem ninguém lá, certo? Deixa a chave na portaria. Sim, eu limpo a piscina, está todo mundo dormindo. Ou quando eu corto a grama, está todo mundo fora da casa. Faz 30 anos eu sou jardineiro dessa lista aqui. Nunca ouvi, como hoje, desses 10, uma valorização como eles me elogiaram por telefone. Isso me dá o quê? Força de seguir em frente. Mas, Rabotai, nós vamos ver que isso em todas as áreas. Bezrat Hashem, vamos deixar isso para o shiur que vem. Boa noite.